Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje a questão é de direito processual civil. É uma série de vídeos em que eu te ensino a como encontrar o fundamento jurídico de uma resposta para uma questão da primeira fase da OAB. Então vem comigo. Então, pessoal, mais um vídeo da nossa série em que eu mostro para você como utilizar o Vademecum para encontrar respostas para as perguntas da primeira fase da OAB. Só para deixar bem claro, se você ainda não viu nenhum vídeo dessa sequência, eu sei que você não pode levar o Vademecum na prova da primeira fase, mas é muito importante você saber como faz para encontrar as respostas, até porque quando você estuda para a primeira fase, um dos melhores métodos é justamente a resolução de questões. E se você responde questões, mas somente responde e não confere depois qual que é a alternativa correta daquelas que você errou, não está adiantando para nada. Então, respondeu a questão, errou a questão, você tem que descobrir o porquê que ela está errada e qual que é a alternativa correta. E como que você faz isso? Justamente buscando no Vademecum, ok? Então é justamente por isso. Além disso, quando você está utilizando o Vademecum, você está fazendo uma grande revisão daquele assunto específico daquela questão, certo? Já deixa aqui o seu joinha, se inscreva no nosso canal e também nos siga nas nossas redes sociais, que o endereço está aqui embaixo. Então vamos lá, questão de direito processual civil. Questão na tela. Essa questão é do 31º exame da OAB de 2020. E o enunciado fala o seguinte: em um processo em que Carla disputava a titularidade de um apartamento com Marcos, este, Marcos, obteve sentença favorável por apresentar em juízo cópia de um contrato de compra e venda e termo de quitação anteriores ao contrato firmado por Carla. A sentença transitou em julgado sem que Carla apresentasse recurso. Alguns meses depois, Carla descobriu que Marcos era réu em um processo criminal no qual tinha sido comprovada a falsidade de vários documentos, dentre eles o contrato de compra e venda do apartamento disputado e o referido termo de quitação. Carla pretende, com base em seu contrato, retornar a juízo para buscar o direito ao imóvel. Para isso, ela pode, e aí vem as alternativas. Aqui, pessoal, você só tem que tomar alguns cuidados, tá? Algumas observações muito importantes. Em primeiro lugar, Marcos utilizou um documento falso para poder comprovar a propriedade desse imóvel. Em segundo lugar, talvez o mais importante aqui, a sentença transitou em julgado sem que Carla apresentasse recurso. Isso seja que acabaram os recursos, ela não apresentou nenhum recurso e ocorreu o trânsito em julgado. Isso vai ser muito importante para a resolução dessa questão. Mas olha só, a alternativa A fala que Carla poderia interpor recurso de apelação contra a sentença, ainda que já tenha ocorrido trânsito em julgado fundado em prova nova. Então olha só, como a alternativa está falando de apelação, interpor recurso de apelação, a gente vai tentar buscar isso. Como que a gente vai fazer? Vamos lá no Código de Processo Civil, e aí no Código de Processo Civil a gente vai buscar no índice remissivo justamente por apelação. Então vamos lá, vamos ver se tem apelação aqui. Olha só, pessoal, aqui a gente tem vários artigos que tratam sobre apelação, tá? Aqui ele está falando sobre recurso adesivo, apelação de sentença, que está no 1009, tá tudo em torno ali do artigo 1009, 1010, né? Então vamos dar uma lida nesses artigos aqui para ver se a gente encontra a resposta para essa alternativa. Vamos dar uma olhada, vamos começar aqui pelo artigo 1009 do CPC. Aqui, pessoal, o artigo 1009 aqui do CPC, ele é bem simples e bem direto, tá? Ele fala da sentença, cabe apelação. Agora aqui a gente tem que entender que não ocorreu trânsito em julgado ainda, por mais que não esteja explicitamente escrito aqui, mas obviamente que a apelação, ela está dentro do capítulo dos recursos, tá? Do título dos recursos aqui dentro do CPC. Então, se a gente está falando de recursos, isso significa que a gente ainda está no processo de conhecimento, né? Ou seja, ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Então, já que a gente aqui o artigo 1009 fala que da sentença cabe apelação, mas é claro que se a sentença transitou em julgado, ainda mais porque o enunciado, olha só, vamos voltar agora no enunciado aqui. O enunciado fala que Carla não apresentou o recurso, ou seja, ela já perdeu o prazo de apresentação da apelação. Então é bem óbvio que não vai caber apelação nesse caso. Por esse motivo, a alternativa A
está incorreta, tá bom? Vamos dar uma olhada agora na alternativa B. Ela fala o seguinte: Carla poderia propor reclamação para garantir a autoridade da decisão prolatada no juízo criminal e formular pedido que lhe reconheça o direito ao imóvel. Então, da mesma forma que a gente fez com a apelação, a gente vai buscar aqui no índice remissivo do CPC por reclamação. Olha só, pessoal, aqui a gente tem reclamação, existem diversos artigos aqui, tá bom? Olha só, aqui ele fala do artigo 988 ao 993, cabimento e tudo mais. Vamos dar uma lida nesses artigos aqui, talvez a gente consiga encontrar alguma situação. Olha só, artigo 988. Artigo 988 do CPC fala o seguinte: caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para... E aí ele traz uma série de incisos. Preservar a competência, garantir a autoridade das decisões, tá? Então tem uma série de itens aqui. Você dá uma lida neles e também nos parágrafos. Aí você vai chegar aqui no parágrafo 5º, olha só aqui do outro lado. É inadmissível a reclamação. Inciso 1, proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Então aqui já deixa bem claro que não vai caber reclamação porque ocorreu o trânsito em julgado. Então essa alternativa, por esse motivo, está incorreta, ok? Vamos lá, próxima alternativa, alternativa C. Carla poderia ajuizar ação rescisória, demonstrando que a sentença foi fundada em prova cuja falsidade foi apurada em processo criminal. Então vamos lá, essa alternativa que ela está falando de ação rescisória. Então da mesma forma, vamos voltar aqui no índice remissivo do CPC e vamos pesquisar por ação rescisória. Olha só, existe aqui ação rescisória, um capítulo aqui no índice remissivo, nos enviando para alguns artigos. Vamos começar do começo, artigo 966 do CPC. Vamos dar uma olhada nele? Pessoal, olha só, o artigo 966 fala da decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Rescindida aqui, pessoal, a gente pode entender como se fosse anulada, tá? Então ela pode ser rescindida quando... Claro que eu não vou entrar muito profundamente nisso aqui, não é o objetivo do vídeo. E aí tem os itens aqui de quando que ela pode ser rescindida. E aqui tem um item que é exatamente a situação. Olha só, quando a gente vai olhando aqui os incisos, a gente chega no inciso 6, e o inciso 6 fala: quando for fundado em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Pessoal, então aqui está bem claro que da decisão de mérito transitada em julgado vai caber ação rescisória, a gente está no capítulo da ação rescisória, e é justamente isso que fala a alternativa C. Por isso, essa alternativa está correta, ok? E na alternativa D fala o seguinte: Carla poderá requerer cumprimento de sentença diretamente no juízo criminal para que a decisão que reconheceu a falsidade do documento valha como título judicial para a transferência da propriedade do imóvel para o seu nome. Essa alternativa é aquela sempre que tem uma alternativa absurda, né? Uma alternativa que não tem nenhuma relação. Então, como a gente já achou a alternativa correta, que era a alternativa C, ação rescisória, obviamente essa está incorreta. Então, olha só, pessoal, olhando no Vademecum para responder essa questão, a gente já conseguiu fazer uma revisão. Que revisão? Que não cabe a apelação contra decisão transitada em julgada, que não cabe reclamação contra decisão transitada em julgada e que a ação rescisória é a ação cabível quando já ocorreu o trânsito em julgado da sentença. Bem tranquilo, achamos a resposta correta, ok? Se você está gostando, deixa aqui seu comentário. Se você quiser também deixar uma questão para que a gente responda num vídeo futuro, a gente vai ficar muito feliz com isso, ok? Muito obrigado pela sua audiência e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.